bom dia, o 30 Minutos está no ar. E você participa através dos nossos telefones 3269-9164 ou 3269-9057. O tema do nosso programa é trabalho infantil e o meu convidado é Frederico Polai. Ele é economista, é também pesquisador da Fundação João Pinheiro e ainda graduado em Ciências Econômicas pela UFMG, mestrado em Planejamento Urbano pela Universidade de Brasília, doutorado em Democracia e Demografia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Atualmente é pesquisador da Fundação João Pinheiro e coordenador do mestrado em Administração Pública daquela instituição. Você pode participar, não deixe de ligar para o programa. Muito bem, Frederico, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. E aí, as crianças estão trabalhando muito hoje ou as crianças estão estudando e estudando com competência em escola de horário integral ou as crianças não estão estudando ou estão estudando e não aprendendo? Isso aí são várias perguntas, né? É verdade, 4 perguntas numa não só. Mas a gente observa que no país, né, tradicionalmente, né, a gente sempre teve uma parcela considerável, né, de mão de obra de crianças e adolescentes, né? A Fundação João Pinheiro fez uma pesquisa que a gente apresentou os primeiros resultados nessa última semana, né? Observou que houve um pequeno aumento, né, da participação das crianças na mão de obra de uma forma geral, né, em Minas Gerais. Mas, principalmente em qual área? Especificamente numa área? Tem uma área que mais as crianças estão trabalhando? Sim, né, normalmente do estado como um todo, principalmente na área rural, né? Mas na área rural o percentual de crianças trabalhando está caindo, né? Isso está muito relacionado ao próprio crescimento da economia do Estado, né? Tem uma relação muito próxima, né? O Estado tem crescido economicamente, né? Tem surgido mais vagas. Então, de certa forma, isso atrai, né, essas crianças para esse tipo de mercado de trabalho, né? Mas é uma questão bastante complexa, né? É tradicional do país né? É uma tradição do Brasil ter crianças trabalhando, né? E um aspecto que é importante, interessante, é que, né, boa parcela dessas crianças estudam, né? É colocado que a gente observou que uma boa parcela estão frequentando a escola e a gente observa que exatamente pela essa complexidade, né, uma questão cultural, né, que leva muitas vezes a pessoa, né, as famílias, permitirem com que suas crianças trabalhem, né, complementem renda, enfim. Ok? Ok. Nós estamos começando com a nossa interatividade já bem cedo e as pessoas ficam, de fato, preocupadas com essa questão de trabalho. O Antônio Carlos, lá do bairro Palmares, ele diz, recentemente saiu na mídia a notícia que um juiz autorizou um pré-adolescente a trabalhar com o pai como aprendiz. E diz aqui, auxiliar de mecânico. Qual a sua opinião sobre esta decisão? Não, você tem toda uma legislação trabalhista a respeito dessa questão, né? Existe a possibilidade, né? A legislação permite, né, o trabalho de adolescentes a partir de uma determinada idade, né? E, em grande medida, nesse aspecto, se a pessoa estiver de acordo com a legislação, não há maiores problemas. Especificamente, essa legislação, ela diz a idade e qual tipo de serviço. Sim. E quem seria, qual o perfil do empregador? Isso, perfil do empregador, jornada de trabalho, né, qual o limite de idade, né? Tudo isso é bem detalhado na legislação. A partir dos 12, 13, 14 anos? Isso, 15, 16 anos já permite, né, ser empregado como aprendiz, estagiário, né, especificamente 14 a 16 a 18 anos, a legislação define, né, especificamente que tipo de trabalho, tipo de jornada, né, que a criança pode estar envolvida, né? Então, no caso, o pré-adolescente, ele seria considerado um estagiário? Estagiário ou aprendiz, dependendo da idade, né, e do tipo de ocupação, do tipo de jornada que ele estaria envolvido. Uma jornada tipo 4 horas por dia? Sim, né, isso acho que varia, né, de acordo com a idade e com o tipo de ocupação. Agora, você acha salutar isso ou que a criança deveria estar em horário integral na igreja? Perdão, horário integral na escola. Na escola. Olha, nós trabalhamos, né, a opinião, né, de uma forma geral, é que boa parte das crianças, né, de fato, hoje em dia devia estar
né, vivendo sua infância, né, os adolescentes também, né, em grande medida, nas escolas, né, se qualificando mais para o futuro. A gente observa que, hoje em dia, a demanda, né, no mercado de trabalho necessita cada vez mais de gente qualificada, e qualificação demanda o quê? Maior quantidade de horas de estudo, maior investimento na juventude e mesmo na infância, né? Eu falei essa questão de igreja porque recentemente saiu uma pesquisa e que, principalmente na cidade de Belo Horizonte, as pessoas que se sentiam ou que estavam incluídas socialmente, agregadas, ajuntadas, vamos dizer assim, no mesmo lugar, a igreja era um fator, ou é um fator, de grande contribuição para que essas pessoas se integrem. Então, a gente percebe o quanto os adolescentes hoje, os jovens, estão entrosados na igreja, que é uma forma de inclusão social. Sem dúvida, né? A gente observa o seguinte, né? A Fundação, quando fez esse trabalho, essa pesquisa, foram duas partes. Uma a respeito do estado de Minas Gerais como um todo, né? E uma segunda parte, trabalhando a questão das ocupações de crianças e adolescentes nas ruas das principais cidades de Minas Gerais. Foram 21 municípios pesquisados, né? Enquanto, né, você estava falando a respeito dessa questão da necessidade, né, de integrar essas crianças, esses adolescentes, é muito importante. Porque, como eu havia falado, nessa questão cultural, muitas vezes, de estar levando as crianças a trabalhar, a rua passa a ser um grande chamariz. Fator, né? de inclusão. De inclusão, né? Muitas vezes as crianças, adolescentes conseguem renda, né, de forma relativamente fácil nas ruas. Acontece que a rua, né, é uma péssima escola, muitas vezes, e essas crianças e adolescentes, elas muitas vezes estão sujeitas, né, a violência, a acidentes em relação ao trânsito. Então, é uma questão muito importante, a gente está tentando integrá-las, né, ou, né, tentando qualificá-las ao máximo para mais tarde conseguirem melhores rendimentos, né, mais tarde conseguirem inserir numa posição melhor na sociedade. Bem, afinal de contas, o telespectador, por certo, tem visto, quando você para o seu carro de frente de um sinal, ou quando você está dentro de um ônibus, o ônibus para, você fica vendo as crianças, elas ficam fazendo algumas artes, elas fazem artes circenses, malabarismos, né? Agora, eu pergunto, o que você acha disso? Elas fazem essas coisas, aí alguém vai dar R$1 para essas crianças, isso é salutar ou isso é um sério problema para elas? Com certeza, né? O ganho que ela tem imediato não compensa, muito provavelmente, os custos que ela tem, tanto do ponto de vista em relação às coisas que ela está aprendendo na rua, como a violência que ela está sujeita, né? Muitas vezes também problemas relacionados a acidentes de trânsito, né? A gente observou nesse trabalho, né, nessa pesquisa, que dos que foram entrevistados, né, aproximadamente quase 16% já sofreram algum tipo de violência, de acidente nas ruas, né? Eu acredito que é um problema sério, um problema social bastante complexo de ser resolvido, porque muitas vezes, muitas famílias, ou até às vezes as próprias crianças necessitam dessa renda, né? Mas que, com certeza, eu acredito que os benefícios, né, esse benefício imediato, não resolve, né? E os problemas que ela acaba advindo da rua são muito maiores do que aquele pequeno benefício. A sociedade tem que se inteirar disso, né, e tentar amenizar esse problema, ou pelo menos tentar acabar com isso mesmo. Né? Essa é a minha opinião. Eu estou com o Mendes Filho, do bairro Luxemburgo. Ele diz, tenho 50 anos. Quando adolescente, a partir dos 12 anos, meu pai me colocava para fazer serviços com ele. A partir daí, pude aprender algumas profissões. Isso não me tirou da escola, mas me tirou da rua e também das más companhias. Ele ainda complementa, o ECA acaba contribuindo para que os meninos ou as crianças acabem não aprendendo nada nas ruas, só delinquência. Como é que você vê a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu acho que o Estatuto, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço, né, para essa questão, né? Mas o nosso grande desafio, né, enquanto sociedade, de uma forma geral, é tentar cumpri-lo, né? A gente não pode esquecer que a sociedade, né, a economia, né, tem se tornado cada vez mais internacionalizada, as demandas, né, do mercado de trabalho têm se tornado cada vez maiores. Então, para essas crianças e adolescentes estarem se inserindo nesse mercado,
elas necessitam cada vez mais estarem qualificadas, né, estarem na escola, né, terem bons exemplos, né, e nesse sentido, a rua não contribui nada com isso, né? Pelo Vamos contrário, dizer né? isso, pelo contrário. Verdade. Né? E a questão do trabalho, né, muitas vezes também é uma questão extremamente delicada, porque a criança, ela muitas vezes perde sua infância, o adolescente, né, no trabalho. Eu sei que é uma questão muito delicada, porque as famílias muitas vezes necessitam disso, mas a gente tem que pensar nesse contexto, né? Ok. Tá? Eu estou aqui com o reverendo Silas Procópio, eu falei na questão de igreja. Ele diz, sou presidente do Conselho Tutelar de Venda Nova. E ele fala, a exploração sexual infanto-juvenil é a forma mais perversa de trabalho infantil no Brasil e em Minas Gerais. As meninas estão vendendo o seu corpo desde cedo. E há ainda um agravante. Nas estradas, onde a miséria acontece mais cedo, principalmente na região do Jequitinhonha, nós percebemos pais entregando as suas meninas para pessoas sem dignidade, sem caráter, que acabam usando essas crianças. Sem dúvida, né? Essa é uma questão seríssima da sociedade, né? Das famílias, porque muitas vezes essas crianças vão trabalhar, né? Passam a ser exploradas, muitas vezes Trabalhar coniventes, indevidamente, né? Exploradas, né? Exploradas. Inclusive sexualmente, muitas vezes também com a própria conivência da família. Por isso, esse é mais um dos fatores que tornam essa questão muito complexa, né? Porque, além da questão econômica que está por trás, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade da família, da sociedade, né? Como é que essa mudança de mentalidade vem? Olha, eu acho o seguinte, a gente tem que estar divulgando essas questões, né? Explicando que, se num curto espaço de tempo você tem algum ganho econômico, mas a médio e longo prazo isso gera uma série de problemas, né? Tanto para a própria família, né? Tanto para a própria sociedade, né? Eu acho que a gente tem que, de certa forma, melhorar nossos programas sociais, incluir mais as crianças na escola, desenvolver programas de forma que a família seja atendida, que a criança permaneça mais tempo na escola, que os pais se juntem a que internalizem essa questão, né? E nós vamos falar um pouco mais sobre escola, o que anda acontecendo nas escolas brasileiras. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos rapidinho com 30 minutos, só um instante. Voltamos com o programa 30 Minutos. Você pode participar pelos telefones 3269-9164 ou 3269-9057. O meu convidado de hoje é Frederico Polai, pesquisador da Fundação João Pinheiro. O tema, trabalho infantil. Nosso amigo José Raimundo, do bairro Goiânia, disse, numa sociedade de consumo, onde a TV faz a cabeça das crianças, como eu posso proibir um garoto de 12 anos de querer trabalhar? É uma questão complicada, né? Eu acho que todo o tempo a gente está falando que essa não é uma questão simples, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a mídia tem um papel muito importante nesse processo, né, de conscientização, né, de fazer com que as famílias, né, com que a sociedade, de uma forma geral, entendam essa questão da criança, né, trabalhadora, da criança e do adolescente trabalhador. Eu acho que, na medida que a sociedade entenda, né, os custos e os benefícios que estão envolvidos nessa questão, ela vai tomar suas providências, né? E a mídia tem um papel muito importante na formação da opinião, né, de uma forma geral, né? Ok. O Maurício Nicolai, do Calafate, faz a seguinte consideração. Eu creio que existem muitos pais que não trabalham e exploram as crianças para trabalhar. Eu trabalho desde os 10 anos e nunca fui explorado. Por esta razão, não tive problemas, é a consideração dele. A Ângela Guimarães, do Sion, acho muito mais importante a criança trabalhar
do que ficar mendigando em um sinal. Minha filha, com 13 anos, dava aula de espanhol e inglês e, aos 17 anos, passou no vestibular da UFMG para Ciências Econômicas, estuda e trabalha na área dela. Sim, né? É uma questão interessante, né? Eu acho que é uma observação importante também. Eu acho que boa parte da sociedade, né? Nós mesmos começamos a trabalhar cedo também, né? Mas a gente sabe, de uma forma geral, que esses não são os casos mais comuns, né? Em grande medida, boa parte das crianças, né? Ainda a gente vai encontrar questões que estão relacionadas a problemas, né, de tipo de trabalho que estão sendo feitos, né, questão de jornada que elas estão sujeitas, né, muitas vezes não frequentam escolas, né. A gente viu que, por exemplo, no caso do estado de Minas Gerais, boa parcela, né, ou o grande percentual de crianças ainda são da zona rural, que trabalham e muitas vezes em atividades que Como é que anda a questão do trabalho escravo aqui em Minas Gerais? eu não tenho muita informação a respeito Então, disso, isso é um né? bom sentido, é um bom sinal, né? Mas a gente Bom sabe indicador. isso, mas a gente sabe que aqui existem problemas sérios, principalmente, por exemplo, em áreas de deflorestamento para carvão, né? Que é um trabalho extremamente duro, né? E muitas vezes a própria Delegacia do Trabalho vem autuando essas áreas de carvoaria, né? Que essas famílias, muitas vezes as pessoas vão para essa zona rural cortar lenha, né, e levam toda a família, né, os pais, as mulheres, as crianças, todos A envolvidos nesse tipo de tendência de atividade. uma criança dessa é ficar nesse serviço Nesse o resto da vida. ciclo, o resto da O resto da vida, vida. isso, né, percebendo baixos rendimentos, né, uma situação de exploração muito séria, né. Ok. Então, existem exceções, lógico, né, a gente pode falar, né, provavelmente, né, esse caso, enfim. Muito bem. O cacique Teodoro Ribeiro, lá do bairro Olhos d'Água, ele faz a sua consideração. Por que trabalhar é crime, sendo que eu trabalho desde os 5 anos de idade e hoje sou engenheiro agrônomo formado e exercendo a minha profissão? A consideração dele. Trabalhar não é crime, de forma alguma, né? Mas a gente tem que ver exatamente o que significa, né, esse trabalho, né, para a criança, para a família, né, e pesar um pouco essa questão, né, de que até onde essa criança poderia estar chegando, né, como é que a sociedade está mudando, né, do ponto de vista das vagas que vão estar sendo ofertadas a médio e longo prazo, e o que né, a sociedade quer a respeito do futuro dessa criança, desse adolescente. Você falou na questão de um mesmo ciclo, né? Nós temos alguém aqui que, dentro do ciclo dele, chegou ao máximo, né? Sem dúvida. Que é o Sebastião Ferreira, lá da cidade de Vespasiano. Ele diz, meu pai me colocou para trabalhar com 7 anos. Não estudei muito. Entretanto, o trabalho me valorizou. Trabalhei em Patinga como servente com 20 anos e aposentei em 93 como mestre de obras na construção civil. Esse, dentro do ciclo dele, alcançou o máximo, né? E muitas vezes com muito esforço, com muito mérito, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que observar que tentar identificar. A gente não pode estar pensando, né, o que era 20, 30 anos atrás, né, a sociedade, né, boa parte. E o que é hoje, né? E o que é hoje, e quais são as demandas, né, a violência que tem aumentado muito, né, boa parte da população tem se concentrado nos grandes centros urbanos, né. Como é que vai ser essas questões daqui a 20, 30 anos, né? Como é que essas crianças que trabalham estarão inseridas a médio prazo? Nós temos aqui um telespectador da cidade de Morada Nova. Ele diz, o nome dele é José Altino, sou de acordo com que a criança ou adolescente trabalhe. Enquanto trabalha, ele evita a droga e o roubo. Uma pergunta interessante aqui da Alcina, do bairro Serrano. Por que é permitido para as crianças trabalharem em televisão atuando como personagens tipo sofrido, ou até mesmo em outros papéis que podem afetar sua própria personalidade após as filmagens? É uma questão complicada, né? Eu não sei até que ponto que existe, de fato, até que ponto isso afeta a própria criança, né? Eu não saberia responder. Mas tem uma questão que é bastante interessante por trás disso, né? É porque, de uma forma geral, a nossa sociedade aceita essas questões, né? A televisão mostra isso, né? E, de uma maneira geral,
as pessoas consideram, né, que exatamente essa ideia de que, não, trabalhar, ela está longe da droga, né, trabalhar, ela está aprendendo uma profissão para o futuro, mas é interessante a gente observar, e é essa, eu acho que é a grande questão que está por trás, que a médio e longo prazo, né, do jeito que as coisas estão mudando, até que ponto, de fato, isso vai estar garantindo para ela uma boa qualidade de vida no futuro. É isso que a gente tem que estar pesando e pensando um pouco, tá? Estou com a nossa amiga Glória, lá do bairro Céu Azul, e ela faz a seguinte consideração: as crianças ficam no sinal vendendo balas para poderem sobreviver. Tirar essa oportunidade é muito ruim. Deixem as crianças trabalharem. O trabalho não mata ninguém. O Cristiano dos Santos, do bairro Ipanema, o que você acha do aumento do tempo de trabalho para a aposentadoria? Já entrou em outra área aqui, ó. O que você acha de diminuir a jornada de trabalho de 8 para 6 horas? Os pais podem ficar mais perto dos filhos dessa forma? Essa já é uma questão, né? Toda a questão, tem a ver, né, a questão do trabalho, né, com a questão da previdência, sem dúvida nenhuma. Se basicamente nossa previdência social, né, estão havendo essas propostas de aumento de idade, imagine, né, uma criança, um adolescente, ela vai muito provavelmente já começa cedo, vai chegar até mais tarde para se aposentar, né? Basicamente, né, a gente pode pensar, né, em relação a essa questão das crianças vendendo balas e nos pontos, etc. A gente sabe que muitas vezes a renda obtida por essas crianças complementa, às vezes, até a questão das famílias, né, das necessidades de renda das famílias. É importante, então, né, o próprio governo, a própria sociedade, dar portas de saída, né, inclusive melhorando seus programas, né, transferindo mais renda, né, enfim. O Alexandre Roque, da cidade de Betim, ele diz que é assessor do vereador Alex Amaral naquela cidade. Ele diz: temos uma pesquisa feita pela PUC, encomendada pela CMDK, que mostra que 84% dos adolescentes não são atendidos por nenhum programa social na cidade de Betim. A Maria Cristina, de Santa Luzia: o sistema da não impunidade aos menores, principalmente nas escolas, e o fato de não serem reprovados quando tem um péssimo aproveitamento, isso não irá levar ninguém a nenhum lugar, porque os menores não estão sabendo nada. Quando formam as faculdades, vão acabar formando pessoas incompetentes. Como é que fica isso aí? O problema vem desde uma escola mal feita e universidades em onde nós estamos formando pessoas que dizem nós vai, nós fomos, nós e nós foi. E a OAB fica passando esses problemas todos aí em seus exames, né? Isso. É interessante a gente observar que, necessariamente, né, a questão da criança e do adolescente também passa, né, por uma melhoria, né, na questão da qualidade do ensino. Basicamente, hoje, no Brasil, né, a gente tem observado que mais de 90% das crianças já estão frequentando o ensino fundamental. Mas existe um grande problema, e esse é um desafio a médio prazo, de melhorar a qualidade né, do ensino ministrado, inclusive aumentando talvez até o período dessas crianças nas escolas. A Neide, lá do Caiçara, ela diz: sou contra o não deixar a criança trabalhar. A criança deve ter responsabilidade desde cedo. O José Horta, do Serrano: sugiro que seja criado um órgão especializado para recolher esse pessoal da rua. Isso faz com que a criança e o adulto, se forem doentes, passem a ter problemas maiores ainda. Portanto, devem ser levados aos hospitais e também tentar dar emprego a essas pessoas. Quem não quiser trabalhar também, cadeia neles. Precisamos de emprego. Na realidade, sabe o que acontece com isso? É uma questão muito complexa. Né? Sabe o que acontece com isso? As pessoas estão cansadas, essa é a realidade. Isso, E as pessoas querem, é por isso que nós temos um programa como esse, onde as pessoas querem ser ouvidas, onde as pessoas querem expressar a sua opinião, porque na realidade as pessoas estão cansadas. Agora, eu não sei, Frederico, se você percebeu, nós não tivemos uma pessoa aqui que tivesse ligado dizendo que as crianças não devem trabalhar. Exatamente. Né? Então, há uma preocupação muito grande com isso. Isso. Agora, queremos abrir espaço também para quem pensa diferente, para quem pensa de outra forma, para quem pensa que as crianças devem apenas
estar nas escolas, porque, na realidade, nosso espaço é completamente aberto. A gente sabe que está mexendo numa situação bastante delicada, né? É um problema sério, né? É uma questão que deve ser debatida o máximo possível, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, e é esse eu acho que um papel que a gente está fazendo aqui mesmo, de estar pensando aí o que vai ser do futuro, né, das nossas crianças. A gente sabe que boa parte dos países desenvolvidos, onde, né, as taxas de fecundidade reduziram muito, existem poucas crianças, o Brasil está caminhando para isso também, né? A gente tem que pensar estrategicamente, né, como é que a gente vai estar melhorando, né, ou dando mais oportunidade para essas novas gerações que estão vindo aí no futuro. Ok. Olha, eu quero deixar só a consideração da Conceição Martins, um minuto só, antes as crianças trabalharem do que ficarem assaltando e roubando. E o Antônio Ferreira diz que você defende que todas as crianças não devem trabalhar. Tem uma diferença na classe média, alta, que não precisa realmente trabalhar, mas 80% da classe pobre precisa trabalhar, porque não estudam, e se não trabalham para ajudar os pais, vão se tornar delinquentes. Frederico Polai, muito obrigado por sua participação. Nada, Bom dia. Eu que agradeço, né, a oportunidade, estamos à disposição, né, para qualquer outro esclarecimento. E nós estaremos respondendo algumas pessoas no ar. Para você que participou do nosso programa, muito obrigado. Querendo Deus, aqui estaremos na próxima semana. Grande abraço para você. Bom dia, o programa 30 Minutos está no ar e hoje ele vai de uma maneira diferente. O nosso convidado é Antônio Campos de Abreu, ele é diretor regional da FENES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. O tema de hoje, conhecendo pessoas com deficiência. É muito importante que você participe, porque as pessoas precisam ser incluídas socialmente. E há alguns estigmas, temos algumas cismas e algumas manias de pensar que as pessoas são como, na realidade, elas não são. E nós fazemos uma imagem diferente das pessoas. É preciso, então, conhecê-las e conhecê-las devidamente. Por essa razão é que nós estamos trazendo o Antônio Campos. Como eu já disse, ele é diretor regional da FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Quem será a intérprete de Libras será Rosane Lucas. É aquela de cabelinho vermelho que você vê sempre naquele quadradinho no nosso programa. Inclusive, começamos a fazer isso atendendo a um apelo de um telespectador que disse: o seu programa, Lincoln, precisa ter uma inclusão social em relação às pessoas que são surdas. Agora, interessante, a primeira pergunta de hoje vai exatamente em cima disso. Nós temos a mania de chamar as pessoas, aquela pessoa ali é surdo-mudo. Agora eu quero perguntar ao Antônio, Antônio, na realidade, todo surdo é mudo, todo mudo é surdo? Como é que funciona isso? Bem, são deficiências diferentes, né? A sociedade está acostumada a falar que é surdo, mudo e dão um significado sem conhecer. E acham que a pessoa muda é porque não sabe se comunicar. E o que falta é um contato maior, né? E aí existe esse estigma, né, de achar que a comunicação